É muito bom estar com vocês novamente e hoje conversando com Miguel Mastropaulo da Prime Praxis sobre técnicas de tração e tratamento tanto da hérnia de disco quanto da dor ciática. Olá. Que bom ter você aqui para falar. Eu sei que sempre tem novidades, não é, Miguel? Sim. A primeira coisa, eu queria que você falasse o que são as técnicas de tração. Olha, Mônica, existem diversas técnicas de tração da coluna. Na verdade, o movimento de tração, ele quer separar as articulações da coluna. A maioria dos problemas de coluna acabam gerando compressões na raiz dos nervos. Então, instintivamente, muitas pessoas que têm problema de coluna acabam tendo a sensação que se esticasse a coluna, isso ia gerar um pouco de alívio. Então, técnicas de tração são técnicas milenares, existem registros de civilizações que já esticavam as pessoas e se imagina que isso seja devido a problemas na coluna. Claro que isso foi sendo aprimorado cada vez mais e hoje em dia é um método bastante utilizado para tratar problemas de hérnia de disco e ciática. Agora, por que essas técnicas auxiliam o tratamento? Então, a maioria dos problemas de hérnia e de ciática é causado por uma compressão mecânica dos discos intervertebrais. Vamos mostrar aqui o que é uma compressão mecânica. Olha, aqui a gente tem uma imagem da coluna vertebral, né? Uma réplica da coluna vertebral. Essas são as vértebras e os discos. Entre esses segmentos existem as raízes nervosas. Então, esses segmentos eles têm que estar trabalhando livremente. Acontece que quando a gente tem uma hérnia, acaba pinçando a raiz do nervo, causando uma compressão. É como se esse espaço intervertebral ele fosse fechado. E aí ele começa a pressionar o nervo. Quando ele pressiona o nervo, ele vai dar dores irradiadas, formigamento, adormecimento. Então, o que consiste a tração é em fazer movimentos, né, que a gente acabe separando essas articulações e tirando essa compressão do nervo. Quer dizer, sim, que o tratamento associado com técnicas de tração vai aumentar a rapidez da melhora? Isso, exatamente. Eu sou quiropraxista, eu trabalho com o que a gente chama de técnica diversificada, que são ajustes manuais, que são as correções que são feitas através de posicionamento e encaixe das articulações feita com as mãos, que normalmente a gente sente os estalidos. Isso causa bastante conforto e tem uma resposta bastante positiva. Só que agora nós estamos trabalhando também com uma maca que auxilia esse movimento de tração. Então, antigamente, o que se demorava 15 tratamentos, hoje está demorando muito menos que isso, porque essa maca, esses movimentos, eles aceleram muito a resposta do tratamento. Essa seria a maca de flexão e distração. Isso, exatamente. Vou pedir então para a Flávia colocar o vídeo para a gente poder estar vendo, né, como é que é o funcionamento dessa maca. Essa maca é uma maca importada, tá? Então, faz bastante tempo que eu estou buscando uma maca como essa e finalmente a gente está trabalhando com ela. Então, o que eu estou mostrando aí é um exemplo de um segmento da coluna vertebral que tem problema. Então, ali onde eu estou apontando é uma rachadura no anel fibroso, tá? Do disco intervertebral. O disco ele vai ressecando, ele vai diminuindo de tamanho e aí ele passa a criar pequenas rachaduras. Então, aquele espaço onde a gente está vendo é o espaço onde está o nervo. Então, depende do movimento que a gente faz, o núcleo do disco ele acaba escorregando. Eu falo que é parecido com aquele sonho de padaria, que tem aquele creme. Quando a gente dá a mordida, aquele creme escapa. Então, uma das funções do disco intervertebral é o amortecimento entre um osso e outro, né? São 24 vértebras e todos eles possuem um disco intervertebral. Esse disco ele se racha e aí, olha, depende do movimento que a gente faz, sai esse núcleo. Isso é uma hérnia de disco ou uma protusão discal. Isso aí começa a causar uma compressão na raiz do nervo. Isso causa as dores de ciática, né, que são as dores irradiadas, formigamento, adormecimento, queimação. Então, depende da parte da coluna que a gente tem uma hérnia de disco. Por exemplo, no último segmento, que seria L5-S1, geralmente a gente tem sintomas na sola do pé,
O segmento superior, que seria L4, L5, geralmente pega a panturrilha, né, a famosa batata da perna. É muito comum a sensação de queimação. Tudo isso porque esse nervo está sendo pinçado. Então, a maca, ela faz movimentos de tração. Seria mais ou menos isso que a gente quer fazer. Esse movimento de separar é como se nós criássemos uma pressão negativa nesse disco, né? E ele acaba puxando um pouquinho o núcleo para dentro, diminuindo a compressão na raiz do nervo. E quantas vezes a pessoa tem que ir usar esse recurso para que isso não comprima mais? Então, o que acontece? Depende muito do tamanho da hérnia que essa pessoa tem, né? Dessa hérnia ou dessa protusão. Agora, esse vídeo ele vai continuar e a gente vai ver a maca em funcionamento. Eu vou te responder. O que acontece? Isso depende do tamanho da hérnia que essa pessoa tem. Essa maca ela acaba subindo, né? Primeiro ela faz um movimento de elevação, as pernas elas vão ficando um pouquinho mais para baixo e após isso ela vai fazer esse movimento. Então, por exemplo, Mônica, uma pessoa consegue ter uma boa resposta, a gente observa que com cerca de 10 tratamentos, por exemplo, há uma remissão muito grande, até mesmo total, dos sintomas. Acontece que uma vez que esse disco ele está com essas rachaduras, com essas herniações, tem que se tomar cuidado porque dependendo do movimento que é feito, essa protusão, esse disco ele pode escorregar de novo. Então essa maca ela está fazendo um movimento bem lento, onde as pernas, né, ela acaba fazendo esse movimento que ele desce e sobe, né? A pessoa segura ali na maca. É bastante interessante esse tipo de maca, que não é uma maca que ela desliza. Algumas macas, as pessoas ficam deitadas, amarra-se as pernas, né? Então esse é o exemplo que eu estou usando na coluna, né? Que eu mostrei agora há pouco, o movimento que ela faz. Então a ideia é que esse movimento, ele acabe separando, né, as articulações, diminuindo a pressão intradiscal, né, reduzindo essa pressão, e isso gera um bom conforto dos sintomas. Vamos um pouquinho mais para frente, a gente vai mostrar um outro vídeo de uma outra técnica. E a gente vai falar então no nosso próximo bloco.